Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, hoje a gente vai conversar sobre esse livro aqui chamado Não Vamos Entrar em Pânico, do Kevin Wilson, que foi publicado aqui no Brasil em 2023 pela HarperCollins com tradução do inglês da Deborah Landsberg. Bom, o Kevin Wilson já é um autor conhecido aqui no Brasil. Esse outro livro dele, O Nada Para Ver Aqui, muita gente já leu, muita gente já gostou. Se eu não me engano, ele já saiu pela Tag, etc. Enfim, alguns amigos leram esse daqui, super indicaram. Só que é o seguinte, o que eu tinha aqui na minha casa é o Não Vamos Entrar em Pânico, então eu peguei pra ler despretensiosamente o Não Vamos Entrar em Pânico. E bom, gente, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que não bateu comigo esse livro. Porque assim, eu acho a história interessante, acho a premissa boa, mas o desenvolvimento. Quer dizer, nem tem desenvolvimento, essa é a verdade. A gente tem aqui um grande, na minha opinião, um grande roteiro, sabe? Mas é um roteiro que é bacana, a ideia é bacana, mas não tem muita profundidade, ver os personagens e tal. E bom, sobre o que é que vai se tratar o Não Vamos Entrar em Pânico? Bom, aqui nesse livro, a gente vai acompanhar a história da Frank, que é uma mulher ali, o livro se inicia com a Frank já na vida adulta recebendo uma ligação de uma pessoa que quer fazer uma entrevista, né, uma reportagem com ela. E aí, a partir desse momento que essa pessoa, que é essa jornalista, liga pra Frank, tentando fazer essa entrevista com ela vai se lembrar então de uma coisa que aconteceu ali na adolescência dela em 96. Em 96, onde a Frank morava, que ela morava ali no interior do Mississippi, aconteceu um negócio chamado o Pânico de Coalfield, que era uma cidade pequena, uma cidadezinha ali, né, do interior do Mississippi, no sul dos Estados Unidos. E então a gente vai acompanhar o que foi que aconteceu ali nesse verão de 96 para que as pessoas ficassem tão alucinadas, houvesse esse negócio que foi uma coisa que meio que virou até parte da cultura pop, né, dentro do universo aqui desse livro. Em princípio, a gente vai acompanhar então também a amizade entre a Frank e o Zack. Zack, eu ia falar Ezequiel, mas é Zack. Com o Zack, que é um garoto ali que é meio estranho, meio tímido. A Frank também é uma nerd, assim, uma pessoa meio wallflower, sabe? E a gente vai acompanhar a amizade desses dois adolescentes ali, que são duas pessoas que são meio away de tudo. E a partir da amizade deles, vai surgir então o que viria a ser o pânico, né, de Chloe... Gente, o nome dessa cidade é difícil. Coalfield. Né, que é o seguinte, os dois eles são pessoas muito sensíveis, né, tanto a Frank quanto o Zack são pessoas ali muito delicadas, muito sensíveis mesmo, e os dois eles querem fazer arte, né, o Zack ele pinta, ele desenha, etc. E a Frank, ela escreve ali como se fosse uma fanfic, né, do Nancy Drew, que é uma série de livros e filmes que é de uma garotinha que é investigadora, etc. E aí, certo dia, eles estão ali de bobeira, né, eles estão se aproximando, eles estão criando uma amizade. Eles encontram uma fotocopiadora no porão da Frank, e aí, eles fazem meio que uma arte por meio dessa fotocopiadora e eles começam a tirar cópias dessa pintura barra obra que eles fizeram. E aí, o que vai acontecer é o seguinte: eles vão começar a espalhar posters dessa pintura pela cidade. Só que isso é uma pintura meio estranha ali, meio esquisita. E a partir do momento em que eles vão espalhando isso pela cidade, numa cidade pequena, as pessoas vão começando a achar assim: que porra é essa? E isso vai gerar ali uma grande histeria coletiva, enfim, né, as coisas vão começar a desandar, porque todo mundo vai querer saber, e aí as pessoas vão começar a fabular, que, isso daqui foi coisa satanista, é uma seita, é um culto, não, porque tem uma frase nesse pôster que a Frank escreve, que as pessoas falam que é do apocalipse e tal, e começam várias teorias da conspiração sobre o que é isso, e as coisas, elas, de fato, desandam, assim, começam a acontecer realmente coisas muito sérias. E a gente vai acompanhar, né, esses dois personagens lidando com isso, e também a amizade deles, né? E eles, depois de muitos anos, a Frank, que é a personagem principal desse livro, relembrando ali esse verão, que foi um verão meio que idílico pra ela, né? Foi um verão que meio que transformou a vida dela, mudou a forma como ela viu o mundo, etc. E o livro é basicamente isso. Assim, gente, essa premissa é muito interessante. Eu gosto muito de coisas que falam do coletivo, né? Que falam desse pensamento coletivo, da forma como o pensamento de manada vai ali afetando a vida das pessoas. E enfim, eu gosto muito desse tema específico. E pra mim foi uma pena quando eu peguei o Não Vamos Entrar em Pânico pra ler,
Porque eu acho que tinha uma boa história na mão, só que o autor, ele não consegue desenvolver. É tudo muito simplório. É tudo muito pá, 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 pá. Tipo, realmente parece um roteiro, gente. Parece muito um roteiro. E assim, não é um roteiro bom, eu diria. Mas assim, lembra muito um roteiro porque... Assim, talvez numa série, numa coisa filmada, o ator ou a atriz dessem uma maior profundidade, mostrassem ali. Só que a gente tá no livro, então a gente precisa ter algumas coisas ali que complementem o que tá acontecendo. E a sensação que dá é de que, tipo assim, cara, foi uma coisa que marcou, mas não marcou tanto, porque, enfim, é tudo corrido, né? E eu acho que o fato de ser corrido é uma coisa boa e ruim pra esse livro, porque, enfim, a gente comecei a ler ele ontem e terminei hoje, é um livro de 250 páginas, é um livro, assim, que você lê muito rápido, mesmo você não gostando. Eu não tava gostando, tava lendo, né? Falei assim, bom, cheguei na página 100, eu sentei e li 100 páginas, assim, brincando. Falei assim, vou terminar o livro, né? Vai que acontece alguma coisa no final. Não acontece, é só spoiler, gente, não acontece. Mas, enfim, eu acho que a ideia foi muito desperdiçada. Eu acho que o Kevin Wilson não escreve bem, tá? Eu fiquei, depois de ler esse livro aqui, eu fiquei com zero vontade de ler o Nada Para Ver Aqui, porque eu achei o desenvolvimento desse livro péssimo, pra ser sincero. Então, assim, eu fiquei meio que pensando, né? Sei lá, gente, realmente não foi uma surpresa legal, né? Enfim, porque as pessoas comentaram tanto desse Nada Para Ver Aqui, que é das crianças que pegam fogo. Até eu fiquei curioso, que eu gosto daquela capa, mas depois de ler isso daqui... Assim, vocês sabem que eu dou segundas chances, né? Mas eu vou repensar 2 vezes antes de ler, né? Porque, gente, tempo é ouro, né? Assim, tudo bem que isso daqui eu li rápido e tal, mas tem muitas outras coisas que eu poderia estar lendo também, né? Mas eu não vou ficar pensando assim, eu poderia ter lido isso. Eu tava lendo isso daqui, é o que tinha, e essa é a nossa conversa, tá? E, enfim, gente, eu particularmente me decepcionei, legal. E olha pra vocês, eu gosto muito de histórias sobre adolescência, eu gosto muito de como, desse ponto de como a adolescência nos molda, né, o adulto que nos tornamos. E esse é um tema que volta muito pra mim, é um tema que muito me interessa, nos livros que eu gosto, tem sempre isso. E pra mim foi um negócio, porque assim, tinha tudo pra dar muito certo, mas pra mim não deu. Eu achei tudo muito raso, tudo muito vazio, assim, os personagens... Assim, tem um ou outro momento fofinho ali, mas assim, não convence, assim, é realmente muito pastiche. Eu realmente fiquei muito chateado, porque eu tava esperando que fosse ser uma coisa interessante ali, mas não é, porque na verdade ele não é nem um romance, mas também não é nem um livro sobre essa histeria, não é um livro... É uma história, é uma grande ideia. O livro é uma grande ideia do que poderia vir a ser uma boa história, digamos assim. É isso, gente. Se vocês leram o outro do Kevin Wilson, talvez, se vocês gostaram, né? Eu particularmente não gostei da escrita dele, então... Talvez é isso, vou pensar 2 vezes antes de ler o outro, né? Mas eu dou segundas chances, tá? Mas se vocês já leram Kevin Wilson, acho que vale a pena conferir, né? Eu não sei, geralmente o autor não muda muito a escrita, então... Fica aqui. É um lançamento recente da HarperCollins, foi publicado em 2023, no final de 2023. E é isso, gente. Não gostei. Não gostei mesmo. E, enfim, uma experiência não muito legal, né? Mas é isso. Vida de leitor tem dessas porque é importante a gente ler coisas que a gente não gosta pra gente saber muito bem o que a gente não gosta, o que a gente gosta, tá bom? E é sempre válida a experiência. Enfim, mas eu particularmente não recomendo esse daqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.